Você sabe quando houve a obrigatoriedade ou a exigência das empresas publicarem a demonstração dos fluxos de caixa, a chamada DFC? Né? A exigência, né, a exigência da DFC, ela veio com a 11.638 de 2007, que entrou em vigor, né, em 1 de 1 de 2008. Então quer dizer que a obrigatoriedade das empresas publicarem a DFC iniciou-se em 1 de 1 de 2008, ou seja, a partir de 2008. Tá, okay? Até então, o que as empresas eram obrigadas, né, a publicar era a doar demonstração de origens e aplicações de recursos. Tá, okay? Vale a pena lembrar também de que a obrigatoriedade para as empresas publicarem são daquelas que têm o patrimônio líquido superior a 2 milhões de reais. Tá, okay? Então, as empresas que têm o PL acima de 2 milhões de reais, elas são obrigadas a publicar aí a DFC, tá bom? Bom, é importante colocar que a DFC é composta de 3 atividades. A atividade de operação, que é aquela atividade que, como o próprio nome diz, gera receita da própria operação. A atividade de investimento, né, que seria aí, o investimento que a empresa faz basicamente aí no seu CAPEX, né, entendeu? E aí nós temos investimento no imobilizado, investimento aí, no intangível, né, em próprio investimento, né, em participação societária, consequentemente ativo biológico também, ou propriedade para investimento, tá, ok? E temos também a atividade de financiamento, onde nós temos aí a atividade de captação de recursos. Se nós formos desenhar aí num balanço patrimonial, nós verificaremos que a demonstração do fluxo de caixa ela é composta, né, do passivo não circulante mais o patrimônio líquido da atividade de financiamento. Isso de forma genérica, né? Então, se nós pegarmos passivo não circulante, empréstimos, financiamentos, né, mais o patrimônio líquido ali, nós temos aí as atividades de financiamento. A hora que nós vamos lá para o ativo, nós temos aí o ativo não circulante, né? A composição, a movimentação do ativo não circulante compõe a atividade de investimento. Ora, tirando esses dois grupos, sobramos aí o quê? Sobrou aí o ativo circulante e o passivo circulante, onde nós temos aí contas a receber, estoques, fornecedores, salários, impostos, ou seja, a movimentação dessas contas faz com que nós tenhamos as atividades de operação. Então, o que é importante colocar é que a somatória dessas 3 atividades vai dar aí a geração de caixa. Então, por exemplo, se eu tenho um saldo inicial do caixa e equilíbrio de caixa de 20, né, no início de um período, e depois eu tenho o saldo final desse período de 50, eu tenho que nesse período houve uma geração de caixa de 30. Ora, o que gerou esse 30 de caixa? Será que foi na operação, a empresa gerou de forma operacional esses 30, ou ela teve que vender ativos? Porque pode acontecer isso também, ela vender ativos para gerar caixa. Ou será que ela conseguiu captar recursos? Né? Então, a somatória dessas 3 atividades vai dar a importância, né, de a empresa não só fechar o seu fluxo, mas também mostrar para o mercado, né, qual é a atividade, né, naquele período que fez com que o caixa fosse gerado. Esse é o principal ponto, tá bom? Vale a pena lembrar de que também, né, o fluxo de caixa ele é composto de 2 métodos, o método direto e o método indireto. Qual é a diferença? O método direto é aquele método que nós sugerimos, né, nós identificamos como visão da tesouraria, ou seja, é aquele método onde é a própria entrada e saída de caixa. Né? Por exemplo, recebimento de cliente, pagamento a fornecedor, pagamento de salário, pagamento de aluguel. Então, a própria entrada e saída de caixa é bem direcionada para o método direto. Já o método indireto, ele é um método que parte do lucro. Né? Então, por parte do lucro, e ter aí, né, o lucro na DRE pelo regime de competência, teria que fazer no primeiro momento ajustes que impactam o resultado, mas não tem impacto do caixa. Por exemplo, ajuste na depreciação, né, entendeu? Exaustão e, consequentemente, aí, amortização. Nós temos aí equivalência patrimonial, variação cambial, provisões, impairment, né? Então, faz com que nós tenhamos, né, esses ajustes para nós termos aí a composição do nosso fluxo de caixa no método indireto. Né? Então, nós temos esses 2 métodos. E aí eu queria que vocês refletissem, né, em saber o porquê que as empresas publicam o método indireto, embora a norma contábil, né,
encoraja as empresas a publicar o método direto. Ora, por que a norma ela encoraja as empresas a publicar o método direto? A norma contábil encoraja por quê? Porque parte do pressuposto que o método direto é aquele método que vai atender aquele usuário que não tem grandes conhecimentos de contabilidade. Né? Imagina você, por exemplo, no método indireto, ter que explicar para o usuário que não conhece contabilidade que a empresa teve um lucro imenso, mas nos ajustes, né, acabou entrando num caixa negativo. Então ele não tem grande conhecimento, ele não vai entender. Então por isso que a norma encoraja a fazer o método direto. Ora, e por que as empresas no Brasil não publicam o método direto? Porque a norma também coloca aqui, uma vez que a empresa, né, publicou o método direto, ela vai ter que fazer uma conciliação com o lucro do exercício. Então, por causa dessa exigência, é que as empresas acabam, reportando só o método indireto. Então, acho que é essa a situação. Uma coisa que é importante, né, Edmir, mas eu consigo, né, ver em alguma empresa que publica o método direto? Consegue, você consegue verificar as empresas da área de saúde. Né? Por quê? Porque por serem reguladas pela ANS, né, há uma exigência de que essas empresas, né, tenham aí que publicar o método direto, né, ou então fazer uma conciliação. Então, se você pegar, por exemplo, a Notre Dame Intermédica, ok, de 2019, vocês vão verificar que houve a publicação do método direto e foi feita uma conciliação com lucro. Já a Odontoprev publicou o método indireto e o método direto. De qualquer forma, você consegue ver, né, nas duas demonstrações, né, o método direto. Tá ok? Então, se você tiver curiosidade, né, de ver empresas que publicam o método direto, é só você pesquisar em empresas da área de saúde. Tá ok? Bom, esse vídeo aqui que eu gravei foi para mostrar aí conceitos, né, básicos do fluxo de caixa, a importância do fluxo de caixa, quando, né, que teve a obrigatoriedade, e falar um pouco aí do método direto, método indireto, além de dar dois exemplos práticos, né, de empresas que publicam aí o método direto, tá bom? Da minha parte, eu agradeço aí a participação de vocês, né, dessa forma virtual, né, e também convido-os, né, a participar das nossas redes sociais. Nós temos aí páginas no LinkedIn, páginas no Instagram, no Facebook e aqui também no YouTube, tá bom? Meu muito obrigado e até a próxima.